Olá, boa noite Marinha, boa noite Silvano, boa noite também Reinaldo, boa noite Luiz Analim. Nós também estamos, Reinaldo, com certeza, estamos com muitas saudades. Maria Aparecida Moraes, boa noite, seja bem-vinda. Ivan Bilato, boa noite Claudionor, boa noite também para Eliane. Olá Vânia, boa noite, seja bem-vinda, boa noite também Anitta e Clarindo. Cecília, boa noite, sou Luiz Alberto, boa noite também Valdete, boa noite Joana Camargo, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite. Olá Wagner, boa noite. Sentimos sua falta ontem, Wagner, seja bem-vindo. Olá Adriano, seja bem-vindo também, meu amigo, tudo bem? Célia, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Alvarenga, boa noite. Adriana Dantas, boa noite também para você. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi. Boa noite, Leida. Leida Genari. Agora nós temos a Lídia e nós temos a Leida. Que bom contar aqui com a presença de todos vocês. Boa noite também para o Marquinhos Pereira. Boa noite, Amanda. Sejam todos bem-vindos. Olá, Rodinei, boa noite. Ah, tá, que bom, Rodinei, que bom. Nós até já cumprimentamos aqui Regina Carlos, seja muito bem-vinda, Regina. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira estudando, fazendo uma leitura-estudo destas páginas, desses livros de Allan Kardec. São realmente livros muito interessantes para nós entendermos um pouquinho mais sobre a vida, um pouquinho mais sobre nós mesmos. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Bom, está na hora de nós já darmos início aqui aos nossos estudos. É isso mesmo, né? Eternos aprendizes, Valdete, isso mesmo. Gente, vamos então agora nesse instante aproveitar este momento para elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre amado e querido Jesus. Boa noite também Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. E principalmente para mais uma vez nos colocarmos à disposição da espiritualidade, sobretudo para, no primeiro momento, aprendermos e assimilarmos todos esses conhecimentos, todas essas informações que nós estamos aqui obtendo com essa espiritualidade maravilhosa. No segundo momento, para nós captarmos, sobretudo do nosso grupo e desta espiritualidade responsável por este nosso encontro, por esta nossa reunião, assimilar deles as energias e vibrações que nós precisamos para nos fortalecermos cada vez mais, sobretudo para a sequência da nossa existência. No terceiro momento, para nós aproveitarmos esses instantes quando estamos mais fortalecidos com essa energização espiritual que recebemos, para também doarmos
aos nossos companheiros mais necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque a nossa energia, a nossa vibração, o nosso magnetismo, sobretudo de nós encarnados, magnetizado, ele pode auxiliar e muito a espiritualidade a cuidar dos nossos irmãos mais necessitados, mais ligados e vinculados à matéria. E, é claro, aproveitando essa oportunidade de sermos úteis, nós experimentaremos também essa sensação gostosa que a prática do bem e a caridade sempre nos traz, sempre nos faz sentir. E aí a espiritualidade com certeza já distribuirá a todos os nossos companheiros, em especial neste momento de pandemia, a todos aqueles que necessitam, aos hospitais, aos médicos, enfermeiros e auxiliares, a todos os faxineiros e pessoas dessas casas de saúde e hospitais, UPAs, que eles recebam essas vibrações, o fortalecimento das suas energias para darem sequência a esta tarefa, a esta missão que nós sabemos não é fácil. A Daí, inclusive ontem, pediu orações, que as nossas orações e vibrações sejam direcionadas a todos esses nossos companheiros aqui do grupo e aqueles a quem nós pedimos e dedicamos as nossas orações. Que assim seja. É claro que são muitas as pessoas que nós gostaríamos de estar aqui indicando, recomendando, mas o nosso próprio tempo acaba não nos permitindo, né? Mas podem ter certeza que a espiritualidade conduzirá até eles essas nossas energias e vibrações. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Maia Aparecida, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Magda e Paulo Henrique, sejam bem-vindos. Olá, Lídia, a sua irmã já até entrou aqui. Lídia, seja bem-vinda. Leni, boa noite, seja bem-vinda. Que é isso, Wagner, a gente sempre está aqui, a gente sente falta, né, das pessoas. Maria Eleusa, boa noite, Paulo Iter, Jossanã, boa noite, Rosângela, boa noite, olá, Daí, Andréia Dantas, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Elaine Lavez, que bom, que ótimo que a nossa família está aqui reunida. A cada dia nós temos a oportunidade de ter mais pessoas, né, fazendo parte dessa família. É muito bom nós aumentarmos o número e a gente vai aumentando, né, aquele feixe de energia e de vibração que ninguém é capaz de destruir. E quanto mais fortalecidos nós estivermos, mais fortalecidos também estaremos contribuindo para esta alteração do nosso próprio planeta, sobretudo da atmosfera fluídica que nos envolve. Gente, nós vamos dar aqui sequência a esses nossos estudos. Boa noite, Luísa Silva Marques. É um prazer estar aqui também. Inclusive eu vi que você foi uma das primeiras a entrar, mas como eu não conhecia a sua foto, até não a cumprimentei. Luísa, nós temos todos os dias, de segunda a sexta. Segunda a gente faz a leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, o livro Céu e Inferno, que é o que a gente vai fazer hoje. Na quarta, a gente faz a leitura do livro a Gênese. Na quinta, o livro dos Espíritos. E na sexta, o livro dos Médiuns. Então fica aqui o convite para você participar conosco todos esses dias da semana, ok? E na nossa página da própria AME e também na minha página pessoal do YouTube, temos todos os estudos lá à disposição de todos vocês que queiram estudar, acompanhar, rever aulas, tá? Depois é só me pedir que eu passo a página para vocês. Boa noite também, Catarina Moreira, seja bem-vinda. Olá, Márcia Psirilo, boa noite, seja bem-vinda também. Olá, Sr. Antônio Pazotto e Isabela, sejam muito bem-vindos a todos vocês. Gente, hoje nós vamos dar sequência aqui a essa leitura e estudo do livro Céu e Inferno, e a gente está falando dos espíritos suicidas. Eu só queria compartilhar aqui com vocês um livro que estou lendo, aliás, terminei de ler. É o livro de Luiz Gonzaga Pinheiro, que ele faz menção a alguns comentários sobre alguns assuntos extraídos da obra de Ivone Pereira do Amaral. A Ivone Pereira, não sei se muitos de vocês conhecem, mas foi uma médium fantástica, maravilhosa, uma capacidade e possuidora de várias mediunidades, mas o que chama atenção em especial na Ivone é exatamente a sua
a sua ligação, o vínculo que ela possuía com os suicidas. Inclusive porque em 2 outras encarnações anteriores ela suicidou-se. Então ela tinha um vínculo. Inclusive ela é responsável exatamente por aquele famoso livro Memórias de um Suicida. Então o que me chamou a atenção num dos tópicos que o próprio Luiz Gonzaga Pinheiro aborda, e é, salvo engano, um dos últimos ou o último capítulo do seu livro, ele vai falar de uma mensagem que a Ivone do Amaral Pereira trouxe por ali meados de 2010, salvo engano, quando do 3º Congresso de Brasília, em 2010, onde ela apresentou na sua ou numa comunicação um fato, um episódio que chamou muita atenção. Por quê? Porque ela também no mundo espiritual, assim como ela tinha todo esse cuidado e este carinho aqui no mundo físico, no mundo espiritual ela continua se dedicando aos suicidas. E ela fala, né? Inclusive ela tinha um caderninho onde ela anotava todos os suicidas que ela descobria, que ela ficava sabendo, ela fazia as anotações e fazia orações por eles. E aí ela estava falando que lá no plano espiritual também ela continua nesse trabalho e contou de um grupo específico de seres que, infelizmente, devotados ainda ao mal, eles estavam tentando há cerca de 18 meses, vamos dizer de uma forma bem vulgar, desmantelar esse grupo. Mas não era apenas desmantelar o grupo, simplesmente fazendo com que os espíritos pertencentes a este grupo se afastassem. Mas era exatamente convencer a todos aqueles espíritos que eles estavam num caminho equivocado, que eles estavam num caminho errado. Que não basta você simplesmente, opa, eu vou aqui separar o grupo. Você separa, cada um vai para o seu lado, né? E de repente eles acabam continuando com as mesmas tarefas. E era um grupo que se especializava em induzir os encarnados ao suicídio. E a gente sabe que como de um tempo para cá tem aumentado o número de suicidas no nosso planeta. Então, ela conta, eu queria só compartilhar com vocês um detalhe bem interessante, que exatamente quando desta conferência espírita de Brasília, deste congresso, e nessa comunicação ela fala que aconteceu um fato tão maravilhoso, que ela fala que eles estavam ali todos reunidos e há mais de 18 meses tentando fazer esse trabalho, e que alguns desses líderes ali estavam, e veio uma luz do céu, que ela fala assim, de uma beleza indescritível, mas uma luz que veio e que, como se ela batesse aqui na terra e de repente ela visse a luz se espalhando, começando a se espalhar por aquele ambiente, depois atingindo o Brasil como um todo, depois a própria América, e foi indo e atingiu o planeta inteiro. E que essa luz, ela era assim, de um brilho e de um frescor tão grande, que chegou a emocionar inclusive esses espíritos que há 18 meses eles estavam tentando convencer a modificar, a mudar de vida. E quando essa luz veio e baixou, esses espíritos endurecidos por toda esta beleza se emocionaram e eles conseguiram ajudá-los. E eu achei interessante porque aí depois ela fala que isso foi apenas e tão somente um feixezinho de luz do amor de Jesus pelo planeta. E conseguiu aquilo que eles estavam tentando há 18 meses e não sabiam mais o que fazer e como agir. Bastou um feixe de luz do Cristo para envolver a todos. Então assim, é uma coisa espetacular que eu queria compartilhar com vocês, sobretudo por conta deste tema que nós estamos estudando, que são exatamente os espíritos suicidas. Hoje a gente vai dar sequência, tá? Na nossa leitura e estudo, e eu não sei se vai dar, mas pelo menos a gente vai terminar o episódio do Luiz e a prespontadeira, de Botina, e o ateu. Esse ateu com certeza é um texto mais longo, ele demanda mais reflexões, tá? E principalmente
ele nos inspira um pouco mais de cuidado para trabalhar e para lidar com esses seres, se nós estivermos querendo auxiliá-los de alguma forma. E inclusive seres esses que estão desencarnados. Mas vamos lá. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Boa noite também aqui a todos os compartilhamentos da Basileia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Terezinha. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, o episódio, ou o caso do Luiz e essa prespontadeira, é que Luiz, ele estava apaixonado por essa ou pela sua companheira. E era já uma paixão ou um romance que durava cerca de 7 e 8 meses. E assim, o namoro deles estavam de uma forma assim tão avançada que diariamente ele ia para a casa dela e lá ele almoçava, lá ele jantava. Só que num belo dia, como narra o codificador, por questões assim de só menos importância, questões banais, ele acabou se aborrecendo e, entre aspas, brigando ali com a sua noiva, com a sua companheira, saiu e falou que nunca mais voltava, que não sei o que. Tá, foi embora. Só que seguinte, ou no dia seguinte, ele se arrependeu daquilo que tinha acontecido e veio pedir perdão. Veio pedir perdão, mas a moça falou, não quero mais me reconciliar, não quero mais reatar o nosso namoro. Vejam, era um casal que já estava pretendendo, ou já estava marcando, podemos assim dizer, as núpcias. E pelo episódio acontecido anteriormente, ela já cortou e não queria mais ficar com ele. E aí ele ficou muito chateado e começou a chorar, começou a espernear, mas ela não demovia da ideia e queria realmente acabar com o relacionamento. E ele vinha por diversas vezes na porta da sua residência tentando reconciliar, pedindo perdão por aquele equívoco, até que num belo dia chegou, falou e ela nem sequer moral deu para ele. E aí ele disse essas palavras, então, já que você não quer, adeus. Só que adeus para sempre. E trate de procurar um marido que a estime tanto quanto eu a estimo. Falou isso, parou de esbravejar. Aí até a moça pensou, falou, como ele faz isso direto, ele deve ter parado, ele deve estar sentado lá na porta, às vezes esperando eu abrir alguma coisa para ele voltar com essa choradeira e pedir para nós reatarmos o nosso namoro. Só que, passado mais ou menos uns 15 minutos, uma pessoa que passou pela rua, iluminou ali com o seu lampião onde aquele jovem estava e deu um grito de horror e de espanto. E aí, algumas pessoas, inclusive ela, foi lá ver o que aconteceu. E se depararam com Luiz, este jovem, que pegou uma faca e cravou ela no seu próprio corpo. E a faca ficou ali cravada e o autoextermínio estava realizado. Veja que coisa realmente interessante, né? Exatamente, Rodinei, que coisa triste. Mas nós vamos buscar exatamente as informações que Kardec nos trouxe sobre esse episódio, que é o que mais aqui nos interessa, principalmente porque nós estamos buscando o entendimento de como as coisas acontecem. E aqui, especificamente, nós temos um detalhe, um suicídio praticado em nome do amor, como a gente viu na terça passada. Nós já tivemos isso, lembram? Daquele casal que combinaram e suicidaram-se juntos, né? Cada um foi para um lado e qual que era o castigo deles? Não se viram mais. Pelo menos não se veriam durante muito tempo, inclusive durante algumas encarnações, para que eles pudessem aprender e, sobretudo, a valorizar a vida que Deus nos concede. Bom, e é claro que, antes de qualquer coisa, tinha sempre a equipe espiritual que os auxiliava. E nós vamos ver São Luís
Aquele espírito que exatamente era responsável por essa equipe, ele já chega e já vai falando, porque Kardec e a equipe se preocupou, mas espera aí, a moça ou o rapaz suicidou porque a moça não quis reatar o namoro, o compromisso com ele. E eles já queriam saber, espera aí, como é que vai ficar a questão da responsabilidade aí? E aí São Luís diz, olha, a moça tem responsabilidade. Inclusive, ela tem uma responsabilidade maior do que ele. Ah, mas espera aí. Por quê? Aí eles queriam saber. Por que que a moça tinha a responsabilidade maior do que ele? E aí São Luís responde, porque a moça não o amava. Ela não gostava dele. Aliás, aquele episódio que aconteceu na casa dela foi apenas um pretexto para que ela pudesse romper com aquele compromisso, porque ela não amava o rapaz. E aí o Kardec e os amigos ali perguntam, mas então significa que ela deveria desposá-lo? Mesmo não gostando dele, apenas para evitar essa tragédia? E aí São Luís responde, não necessariamente. Mas ela deveria ter dito antes para ele, logo lá no início do relacionamento, que ela não gostava dele. Para que ela não alimentasse esperanças ou sentimentos no seu coração. Este é o principal ponto e, sobretudo, a responsabilidade que cabia a ela. Ela simplesmente brincou com os sentimentos dele. Porque ela poderia, se ela não gostava dele, poderia dizer desde o início, não dá certo, eu não gosto de você, e pronto. E com isso ela não alimentaria esses sentimentos nele. Tá? Então, ela, São Luís diz, tem uma responsabilidade. Agora, e ele? Ele também tem a sua responsabilidade. Claro, por quê? Porque ele foi quem praticou. Sim, levado por uma, podemos já dizer antecipando, uma paixão. Mas quem praticou foi ele. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. E ele fez uma escolha e uma escolha equivocada. Porém, frase de São Luís que Kardec coloca ali. O suicídio por amor, ele é menos criminoso aos olhos de Deus do que aquele suicídio por covardia. Uma palavra, uma expressão de São Luís que eu achei bem interessante, né? Porque, assim, nós precisamos ver e entender, e muitas das vezes nós apenas e tão somente julgamos e até condenamos as pessoas por determinados atos, sem avaliar aquilo que a gente viu, gente, na parte geral deste livro, O Céu e o Inferno, a questão da intenção. Então, muitas das vezes, nós achamos que aquela pessoa praticou tal ato, não, então o castigo dela, ou o que ela merece, é exatamente isso. E a gente a gente não avalia todas as circunstâncias agravantes ou atenuantes daquele caso, daquele episódio, e relacionado com aquele espírito, com aquela criatura. Então, é interessante o que São Luís diz, que ele ainda fala uma expressão que eu achei até legal. Ora, o suicídio por amor, ele é menos criminoso. Ele não falou que ele é isento de responsabilidade e de culpa. Não, ele é menos criminoso. Até a Joana aqui ainda pergunta, não pode ser uma obsessão dele em cima da moça? Não, Joana, porque a gente vai ver logo na sequência aqui, na evocação, ele mesmo dizendo, é porque ele alimentava uma paixão por ela. Não era uma obsessão, não chegava a ser uma obsessão, mas apenas uma paixão. E aquele simples episódio, aquele simples fato que aconteceu quando eles discutiram, não seria o suficiente para, naquele instante, romper com o relacionamento. Então é isso que São Luís fala. Ela já deveria, se ela não gostava dele desde o início, ela já deveria ter falado para não alimentar nele esses sentimentos. Tá? Então foi apenas e tão somente, a gente vai ver logo na sequência aqui, esse detalhe nas respostas dele. Mas aqui, exatamente, o suicídio praticado pelo amor, porque ele julgava amar. A gente lembra daquilo que a gente viu sobre a mãe? Nós temos essas questões. Então,
aquele que faz ou pratica o suicídio por covardia, ele tem o seu grau de responsabilidade, que vai ser diferente daquele que pratica por amor. Então, eu achei interessante isso. Para quê? Para que nós entendamos que não existe essa matemática absoluta na justiça divina. A cada um, dizia Jesus, segundo as suas obras. E é claro, segundo a sua evolução, segundo o seu entendimento, segundo aquilo que vai no próprio coração, segundo a sua intenção. Então, aí Luiz foi evocado. Pediram lá autorização, eles não podem evocar, e evocaram o Luiz espírito que praticou o suicídio. E aí perguntaram para ele, olha, como que você julga a sua ação? Aí a resposta dele já foi direta, olha, Vitorine, que era o nome da moça, era uma ingrata. E aí ele fala, eu fiz mal praticando o suicídio. Ele reconhece, eu fiz mal, pois ela não merecia. Veja, segundo ele deu a vida por ela, e ela não merecia isso. Então, aí eles perguntaram, mas então você não a amava? Não, desculpa. Perguntaram para ele, então ela não te amava? Aí ele responde, não, ela me iludia. E a desavença que nós tivemos apenas lhe abriu os olhos e ela sentiu-se feliz por se ver livre de mim. Então veja, o que aconteceu? Durante todo esse período, ela foi alimentando esses sentimentos dele, e aquele episódio que aconteceu, ela falou, opa, quer saber de uma coisa? Não, já vou me livrar disso, é agora. E aí perguntaram para ele, ô Luiz, e o seu amor? O seu amor por ela era sincero? E ele fala, não, era apenas paixão. Ou seja, ele conseguiu ver naquele instante que era apenas uma paixão. E aí ele mesmo diz, porque se fosse amor puro, ele teria poupado tudo. Teria poupado e feito todos os esforços para não trazer nenhum tipo de desgostos. Claro, com certeza ela também estava sentindo por esse fato, esse episódio. O suicídio foi na porta da sua casa. Gente, uma das coisas, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas um dos sentimentos, entre aspas, mais complicados que eu acho de se trabalhar é com o sentimento de culpa. Sim. Sentimento de culpa é algo muito delicado, e eu imagino que ela deva ter se sentido culpada. Kardec não fala, não menciona aqui, mas pelas circunstâncias e exatamente pela forma como ele estava ali naquele instante respondendo essas perguntas, tudo nos leva a crer, pelo menos a mim, de que existia já nela esta culpa que ela carregava, tá? E aí então perguntaram, e se ela adivinhasse a sua intenção, ela ia persistir na recusa? Veja, olha, perguntaram para ele, ô Luiz, então, se ela soubesse que você realmente queria suicidar, você acha que ela, de qualquer forma, não iria te aceitar? Não iria reatar o relacionamento? E ele responde o seguinte, olha, não sei. Até penso que não. Porque ela não é má. Então, ele até pensava que ela não persistiria na recusa, porque ela não era uma pessoa má. Mas apenas ela estava, infelizmente, naquele instante, talvez por falta de conhecimento, então, ela não queria. Ela não era uma pessoa má. Então, ela poderia falar, não, então vem cá, ia viver infeliz com ele durante toda a vida, talvez. Não sei. Por isso que ele responde, ele não sabia se ele falasse dessa sua verdadeira intenção, se ela permaneceria. E aí a Marinha faz uma pergunta, né? E matar por amor? Marinha, eu creio que é a mesma coisa. Porque tem a questão do suicídio por amor, você vai gerar esse problema de relacionamento no outro e você vai gerar complicações para você.
Você matar por amor, você também vai gerar esse problema no outro e vai complicar a sua própria existência. E aí a gente precisa ver principalmente o outro lado. Porque para eu conquistar o perdão num homicídio, se do outro lado tiver um espírito que está mais avançado, mais evoluído, eu não vou ter muitas dificuldades para reatar e até mesmo para reparar o meu erro. Agora, se do outro lado eu tiver um espírito que não detém os mesmos conhecimentos, que não tem essa evolução, eu estarei arrumando o inimigo e eu não sei para quantas encarnações. Então, este é o ponto que nós podemos dizer um fator complicador. Não saber o que o outro lado pensa, como o outro lado agiria. Porque se eu matei, ainda que for por amor, e esse espírito é avançado e evoluído, logo logo eu vou sofrer talvez muito mais com a minha culpa. Por quê? Porque eu sei que o acaso não existe. Então eu devo sofrer muito mais com a minha culpa, com o meu remorso, do que propriamente com o homicídio. Agora, se do outro lado for um espírito ainda imperfeito, eu vou gerar um inimigo, além da culpa, eu vou também provocar uma obsessão, e não sei nem que tipo de obsessão pode se caracterizar nesse tipo de crime. Matar, entre aspas, por amor. Até mesmo a gente precisa saber qual é a extensão deste próprio amor, né? Que tipo de amor é esse? Como Paulo Henrique já nos ensinou em algumas palestras, algumas lives, né? É o tipo de amor eros. Que tipo de amor é esse? É um amor mais mundano? Aí eu preciso descobrir, né? O que anda acontecendo muito hoje, infelizmente, é exatamente isso. A sociedade ainda não sabe, não conhece os seus verdadeiros sentimentos e não conhece os sentimentos, sobretudo nobres. E aí, como aconteceu com esse jovem, o que ele achava que era amor não passava de uma paixão. E uma paixão que ele mesmo fala: eu me arrependi e eu não deveria ter feito isto. Tá? Inclusive ele fala, perguntaram para ele: quando você bateu na porta, você bateu lá na porta a última vez com a intenção de suicidar? Ele falou: não, eu não pensava no suicídio. Eu não acreditava nessa obstinação. Mas foi somente ali naquele instante, quando ela recusou, ele disse que perdeu a razão. E nesse momento, ou a partir daí, ele ficou perturbado e acabou fazendo o que fez. Ou acabou provocando este auto-extermínio. Então, não foi premeditado. Alguém vai falar assim: mas ele estava andando com faca. Gente, tem determinados comportamentos que, naquela época, assim como hoje, em algumas regiões, são comuns. Às vezes o fato de você andar com a faca, o fato de você andar com um canivete, é, às vezes, algo natural e comum. Então ele não estava planejando fazer isso, só que bateu o desespero ali justamente naquela hora, e quando bateu o desespero, ele falou: perdi a razão, e como eu perdi a razão, acabei fazendo aquilo que eu fiz. E aí, na sequência, pergunto se vai chegar um momento que os dois, porque aqui são duas almas, são dois espíritos. Se vai chegar um momento que eles atingiriam esse ponto da compreensão. Ora, ele disse, ele vai, a partir do momento que ele conseguir se livrar da perturbação. Agora, e ela? Ela, nós teríamos exatamente que analisar, nós teríamos que avaliar, porque aqui nós não temos nenhum dado sobre ela. Nós estamos mais cuidando dele. Então, ele falou: não, pode sim chegar um dia que eu vou conseguir compreender, mas para isso eu vou ter que me livrar primeiro da perturbação. Boa noite, Natália, seja bem-vindo. Então, seu Luiz, essa questão, se tinha ou não, Kardec não coloca, né? Poderia ter algum tipo de influência? Talvez até poderia. Mas é interessante, e eu gosto nesses aspectos de Kardec, porque Kardec não coloca isso, porque a intenção dele, sobretudo aqui no livro dos
no livro Céu e Inferno, é mostrar para nós que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, ainda que soframos algum tipo de influência, tá? Eu até creio que poderia ter sim algum tipo de influência de algum espírito, tá? Que pudesse, vamos assim dizer, né, reforçar essa ideia que no fundo ele já trazia. Eu até creio. Mas Kardec não coloca, por quê? Porque eu acho que ele não quer tirar de nós a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Em nenhum caso desse suicídio, o senhor percebeu? Em nenhum nós estamos, ou Kardec chega e fala, ó, tinha um obsessor que estava... Não, e os espíritos também não falam isso. Por isso que esta análise é uma análise bem mais ligada e vinculada apenas e tão somente na pessoa, no autoconhecimento dela, na sua própria vontade, na sua intenção. Assim como nós vamos ver no ateu, em momento algum Kardec fala de obsessão. Espera, eu quero saber a percepção sua. O que você me fala? Qual é a sua percepção? O que você sentiu quando chegou do lado aí? O que você percebeu? Veja. Então Kardec vai muito direto e ele não fala. Se havia ou não, não sabemos. Pode ter, sim, perfeitamente possível. E aí, no caso, né, Sr. Luiz, se tivesse, nós teríamos a responsabilidade dividida para 3. Para a moça, a dele próprio e a do obsessor. 3 pessoas envolvidas num episódio e que depois precisariam reparar este problema. Resolver este relacionamento, né? Então, eu acho que Kardec exatamente... não vamos mencionar aqui. Vamos trabalhar com essas questões que nós temos em mãos. Por isso que eu acho bem interessante. O codificador foi fantástico, tá? E, seguindo aqui, o que ele mesmo diz? Ele vai dizer exatamente que ele se deixou levar e conduzir pela paixão. Tá vendo, Sr. Luiz? Ele não fala que alguém conduziu ele, que algum espírito. Não, ele fala, eu me deixei. A paixão, segundo ele, cega o homem a ponto de praticar loucuras. Sim, a ponto de praticar loucuras. E a gente sabe que hoje nós conhecemos muitos crimes aí, né, considerados crimes passionais, né? Crimes passionais, por quê? Crimes movidos pela paixão. A paixão cega, sim. E aí, como diz o Sr. Luiz, ainda existem toda aquela turminha que está ali torcendo para nós, essa nuvem de testemunhas que nos acompanha, aí a situação fica até um pouco mais complicada. Exatamente, Marinho, nessas cartas, mensagens psicografadas, geralmente não falam. Por quê? Porque a responsabilidade é deles. Ou a responsabilidade deve ser nossa, ainda que tenha obsessão. Nós somos, é o que a gente está estudando no livro dos médiuns, né? Inclusive a Regina perguntou e nós estamos falando exatamente, Regina, da obsessão no livro dos médiuns. Então, a responsabilidade até mesmo por atrair espíritos obsessores é nossa. Então a gente não pode simplesmente querer passar isso adiante. Amor verdadeiro, né, Valdete? Com certeza. O duro é nós sabemos o que é o amor verdadeiro. Joana, exatamente, eu lendo aqui é o que nós acabamos de falar, que a gente está estudando no livro dos médiuns, né? Mesmo a obsessão, a causa é sempre nós somos quem atraímos os obsessores, então a responsabilidade é nossa. Por isso que eu acho que em momento algum Kardec quis colocar exatamente para nós não nos eximirmos da nossa responsabilidade. O amor, com certeza, ele sempre liberta, nós vamos aprender isso com o tempo, né? Principalmente. E, gente, só para nós fecharmos aqui essa questão, e vai ficar o ateu para a próxima oportunidade, Kardec vai simplesmente, em nota, fazer uma espécie de resumo, dizendo o seguinte, que a distribuição da justiça divina, ela é equânime, ela é perfeita e poderíamos até ser redundantes, ela é justa. Então, ambos terão sua parcela de responsabilidade. A moça, por ter, aspas, como diz o próprio codificador, brincado com os sentimentos do rapaz. Ela poderia ter sido verdadeira desde o início e ela teria evitado tudo isso. Ou pelo menos ela poderia ter conversado com ele e sido clara.
mesmo depois desse momento, desse tempo todo, fala, olha, fulano, ó, vem cá, ó, é assim, assim, assado, eu descobri que não gosto, que não é a ponto e tal. Ela poderia ter tentado explicar para ele, tá? E ela simplesmente não fez, só não quis atendê-lo. Então, ele também vai ter a sua? Sim, lógico, de uma forma mais tranquila e amena, mas também não se eximirá de responsabilidade. E esta exaltação que o levou a praticar este ato, agora estava também, da mesma forma, tentando levá-lo ao arrependimento. Então vejam que história interessante, espero que vocês consigam refletir e extrair a essência desses ensinamentos, dessas informações, que eu particularmente adoro, quando nós temos essas intervenções da espiritualidade para tentar nos ensinar e nos mostrar, como diz Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Extrair o espírito da letra vai facilitar e muito para nós o entendimento de todas essas lições. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma excelente noite para vocês, até o nosso próximo encontro, os nossos próximos estudos, e fica aqui o convite para aqueles que ainda não estão acostumados. Estamos aqui de segunda a sexta. Olá, Gustavo, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu sei que você já estava aí, é que eu não tinha visto. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, gente.